Graça e paz, amada igreja. Nesta manhã vamos falar de um tema maravilhoso, a vida de oração. É baseado em Lucas, capítulo 6, versos 12, e também Lucas 11, de 1 a 4, e Mateus 6, de 5 a 15. Neste momento eu gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas 6, verso 12, que diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Agora vamos, amados irmãos, para Lucas capítulo 11, versos de 1 a 4, que diz assim também a palavra de Deus, a oração dominical. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Que esta palavra sirva de meditação nesta manhã. Portanto, amados irmãos, nesta manhã nós queremos alcançar alguns objetivos com esta lição. Em primeiro lugar, apontar a vida de Jesus, nosso mestre, sendo filho de Deus, tinha uma vida de oração. Em segundo lugar, como devemos nos comportar quando falamos com Deus em oração. E em terceiro lugar, o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Mas qual o significado de oração? O que é oração? Segundo o dicionário da língua portuguesa, oração é um conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Ou seja, oração é um diálogo. E a oração que nós estamos falando hoje é um diálogo da criatura com o Criador. É um diálogo com Deus. Então é muito importante que nós venhamos atentar para a nossa vida de oração. Como está sendo a nossa vida de oração? Nesses dias difíceis que estamos vivenciando, necessitamos intensificar a nossa vida de oração. E essa passagem que nós lemos em Lucas 6, versos 12, nos relata que o Filho de Deus tinha uma vida de oração. Ele se afastou de seus discípulos e buscou ao Pai em oração. Isso foi momentos antes dele escolher aqueles homens, os seus discípulos, que iria juntamente com ele levar a mensagem de Deus. Então nós vemos que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele, antes de tomar qualquer decisão, de fazer milagres, ele procurava ouvir, procurava saber a vontade de Deus, a vontade de seu Pai. E nós podemos tirar hoje, aprender com Jesus, como devemos nos dirigir ao Pai, como devemos buscar e ouvir a sua vontade para nossas vidas. Então é muito importante que venhamos ver que aqui nesta passagem Jesus
procurou ter dependência do seu pai. Procurou ter uma vida que fosse orientada, que fosse guiada. Ele sabia a missão que tinha a cumprir e procurou em tudo fazer a vontade de seu pai. Orar sem cessar, que mais adiante o Evangelho, através do apóstolo Paulo, ele procurou nos ensinar a ter esta vida de oração sem cessar. Jesus deu este exemplo e procurou ter esta comunhão completa com o Senhor. Então, amados irmãos, em Lucas 11, de 1 a 4, a gente percebe Jesus nos ensinando a orar. E nos versos 2, quando ele diz, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como necessitamos, amados, pedir para que o reino de Deus, a vontade de Deus, domine o nosso ser. Que a vontade dele seja cumprida em nossas vidas. Não a nossa, mas a dele. Porque a vontade dele é boa e perfeita em nossas vidas. Prosseguindo, o Senhor nos ensina o seguinte: o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Portanto, nós sabemos que é o Senhor que tem sustentado a nossa vida, que tem suprido a nossa vida material. E nós necessitamos suprir a nossa vida espiritual, lendo, se alimentando da palavra de Deus. Também ele continua dizendo, nos ensinando, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então precisamos amar e perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido, aquelas pessoas que têm nos feito sofrer, que muitas vezes a gente não consegue, não queremos perdoar. Mas para o Senhor perdoar os nossos pecados, primeiro precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. E ele diz, não nos deixe cair em tentação. Como precisamos pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus na certeza que ele está nos dando livramento, que nas tentações nós estamos sendo vencedores, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos direcionado. E nós, orando sem cessar, confiando na sua palavra, estamos sendo vitoriosos. Prosseguindo, nós vamos ler agora em Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 15. Continuemos com a palavra de Deus aberta. Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 15, que nos diz assim a palavra de Deus. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui nós podemos perceber que Jesus nos ensina a oração ideal. Entrar em nosso quarto, ter o nosso lugar secreto de oração. Como precisamos, amados irmãos, ter este lugar secreto de oração, o nosso quarto de guerra. Como necessitamos ter esses momentos íntimos com Deus, onde podemos apresentar ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas necessidades, orar pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pela nossa denominação, pelo mundo, para que o Senhor mostre uma solução para esse vírus. Como necessitamos investir em oração. E aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus nos deu esse exemplo, porque ele estava sempre a sós em oração com o Pai. E nós precisamos, mais do que nunca, termos o hábito de orar uns pelos outros, de orar pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Lembrando que a palavra de Deus nos diz que Deus mudou a vida de Jó, lá em Jó 38, verso 10, quando ele orava pelos seus amigos. E nós precisamos aprender com Jesus, aprender com Jó, que em vez de orarmos só pelas nossas necessidades, orarmos também pelas necessidades do nosso próximo, do mundo, da igreja. Vivemos dias difíceis e nesses dias precisamos intensificar nossas orações. Então as pessoas não precisam saber que nós estamos orando, nos vendo, mas em secreto nós seremos mais parecidos com o Senhor no momento que estamos em constante comunhão, em constante oração. É muito importante que nós venhamos orar pela libertação das pessoas. Quantas pessoas nos dias atuais estão precisando de libertação, estão ansiosas, estão se sentindo sozinhas, estão tristes e precisamos levar essa paz que nós sentimos, esse gozo, essa alegria, intercedendo por elas, para que o Senhor também conceda a elas essa alegria e esse gozo que só o Espírito Santo pode conceder. Só a presença com Deus, né? A presença de Deus em nós e a presença dele reinando em nosso ser pode nos dar. Então, aqui esse texto nos ensina que nós precisamos orar, que nós precisamos aprender com o Senhor,
sabendo que todas as nossas necessidades estão sendo supridas, o Senhor tem cuidado de nós, mas nós precisamos continuar lendo a sua palavra e buscando a Ele em oração. Portanto, essas passagens que aqui lemos, nos leva a ver, nos leva a refletir que Jesus teve o seu ministério bem sucedido, que ele operou os milagres, que ele teve um ministério maravilhoso através dos seus discípulos e na toda a sua vida ministerial, porque ele teve esse momento de oração, ele teve essa vida em comunhão com o Pai. Então, nós precisamos aprender com ele, de termos sempre esta vida de oração, intensificar as nossas horas de oração. Antes de tudo, as primeiras horas da manhã, precisamos colocar tudo o que vamos fazer, todas nossas decisões, com quem vamos falar, por onde vamos andar, rogar ao Senhor pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas decisões da nossa igreja, pela nossa vida pessoal, tudo, antes de tudo, colocar, apresentar ao Senhor em oração, porque é isso que Ele deseja de nós, é isso que Ele nos ensinou para termos uma vida feliz, para termos uma vida bem-sucedida, para termos uma vida de paz. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas maravilhosas que não sabes. Vamos continuar clamando, amados irmãos. Vamos continuar orando na certeza de que, conforme Mateus 21:22 nos diz, e tudo que pedires em oração, se creres, vos receberão. Vocês receberão. E também em 2 Crônicas 7:14, que nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor nos ajude a nos humilhar e a buscá-lo em oração. Que Ele, portanto, nos abençoe e que possamos intensificar a nossa vida em comunhão com Ele. Amém.